primeiro lugar, né, tem que parabenizar o pessoal que organizou a 4ª Semana de História com este tema tão importante que nós estamos vivendo hoje aqui no mundo, né? Uma reflexão sobre as possibilidades revolucionárias que a Revolução de 17 nos proporcionou. E é um prazer também estar aqui. Eu já morei, quando vocês nem tinham nascido, nos anos 80, em Araçuaí, e vinha muito aqui em Diamantino, porque fazia parte da minha regional de trabalho. Então, era outra situação, mas sempre um prazer, né? Estar aqui. Bom, pegou, né? Esse. A questão dos 100 anos da Revolução Russa, eu acho que é para ser debatida, é para ser pensada, é para termos uma reflexão, mas também para comemorar. Eu acho que é uma data também comemorativa, porque pela primeira vez, né, a utopia humana, né, foi tentar ser colocada em prática. O enfrentamento ao capital foi concreto. Nós tivemos muitos revolucionários que estavam ali envolvidos não apenas para melhorar a vida dos outros, dos sujeitos, mas para construir um outro mundo. Tinha realmente uma outra possibilidade de pensar o mundo, de pensar outras relações sociais, de pensar um mundo mais justo, né? E que, em certo ponto, não com muitas dificuldades, porque se a gente pegar a Revolução Russa, na minha avaliação, não existe algo linear, né? Algo que foram 72 anos de existência primeiro da Rússia na Revolução, depois da União Soviética. Não, foram diversos períodos, com diversas pessoas envolvidas, uns períodos trágicos, uns períodos no qual as pessoas estavam construindo o país, né? Construindo a revolução e a possibilidade da utopia mundial de superar o capitalismo. Eu acho que foi uma revolução que está muito além, inclusive, dos estudos que são bem majoritários, que é a questão de ficar discutindo se Trotsky ou Stalin, não sei o que, a gente só discute o poder. Enquanto isso, a revolução foi muito maior. Eles estavam fazendo muita coisa lá. O povo estava construindo. Não, tu esteve lá agora, o metrô, por exemplo, cobre toda a Rússia nos anos 30, toda Moscou, né? Nos anos 30, um metrô belíssimo, né? Veio para o povo poder deslocar nos anos 30 ainda, um negócio fantástico, né? E é um país que, com o sacrifício do povo que se empenhou ali, nós tivemos avanços extraordinários, né? De uma população analfabeta dos anos 20, né? 30 anos depois estava mandando o primeiro satélite no espaço, pôs o primeiro homem, a primeira mulher. Então olha que investimento que teve na educação, não é? 30 anos depois que o povo estava passando fome, né? Esse processo está desenvolvendo. Agora, claro, na questão política teve coisas trágicas, né? Teve períodos, disputas, né? Que foram realmente importantes para a gente fazer uma análise dos acertos e dos equívocos. Claro, né? Todo processo é assim. Mas foi um processo com uma revolução no meio, uma guerra mundial que arrasou o país. E assim mesmo eles construíram, o povo estava lá, né? Estava fazendo as coisas. Isso é muito importante pensarmos. Bom, uma das questões importantes era a questão da educação.
E é interessante porque foi uma das primeiras revoluções no mundo no qual a educação teve um papel quase central. O Lenin, por exemplo, que era não o único, porque a Revolução Russa envolveu muita gente, muita liderança, muito povo, soviéticos, por exemplo, né, que foram construções que as pessoas fizeram, né, construíram, elegiam trabalhadores para participar dos soviéticos e criaram um poder paralelo lá dentro da Rússia. E a questão da educação foi muito forte lá, foi muito forte, né? Como eu estava dizendo, o Lenin participou dos debates da educação. Isso é raro acontecer, né? Por quê? Porque eles necessitavam, nessa questão da construção do novo ser humano, de elevar culturalmente as pessoas. Então foi uma revolução que teve também na questão da educação um forte investimento. Eles sabiam que tinham que contar com isso, tinham que educar o povo, né? Tinha que dar educação para o povo. Então foi uma revolução sui generis até nisto. É uma das primeiras revoluções que preocupou em universalizar a educação para todo mundo. Construíram, investiram. Foram raros os anos que eles não investiram 10% na educação, coisa que nós estamos brigando há quanto tempo, né? Para conseguir, e não conseguimos. Bom, então a gente vê aqui um daqueles posters, né? Faziam muito esses posters sobre a educação, no qual nós temos do lado de cá, né, o pessoal estudando, né, aqui o desenvolvimento, né, da tecnológica, e aqui as pessoas trabalhando, ou seja, a educação deveria englobar essas questões todas aqui. Aqui são algumas bibliografias que eram muito raras aqui no Brasil, em língua portuguesa, a chamada pedagogia socialista dos educadores russos, mas ultimamente tem saído, principalmente pela editora Expressão Popular, tem saído muitos livros da Krupskaya, do Pistrak, saíram 3, Shugin. Tá faltando. Eles têm um do vídeo-obra do Makarenko. Então, né, vocês agora já podem ter acesso direto ao português, que são coisas recentes, né, das obras desses autores em português. Bom, gente, vou ter que apressar aqui um pouco, eu demorei na introdução aqui. Quando eles tomam o poder, em 17, num ano absolutamente cinematográfico, mês a mês, semana a semana, tinha um fato novo acontecendo lá, com o povo participando, com o povo exigindo, o povo indo para a rua, né? E eles começam uma revolução. Eles são atacados pelo chamado Exército Branco. E é uma guerra, uma revolução civil arrasadora para eles. Dura até 1921, 1920, com danos imensos. Olha bem, tinham menos estudantes em 1920 na escola na Rússia do que em 1915, no período czarista. Olha o estrago que fez, né, essa revolução, essa guerra civil em todos os níveis. Aquilo é o que eu falei, né? Antes, eles vão fazer um investimento maciço na questão da educação, criação de jardins de infância, né? E na década de 40 o analfabetismo é erradicado, né? Que são os astronautas, né, que eles mandam para o espaço, no fim dos anos 50,
a Valentina e o Gagarin, né, que é mais conhecido. Em novembro de 17, eles vão criar o Comissariado Popular de Educação. O que é o Comissariado Popular de Educação? É o Ministério da Educação. Só que eles não põem o nome de ministério, eles querem usar uma linguagem que seria mais adequada ao processo revolucionário. Então eles vão chamar de Comissariado Popular da Educação. E o ministro vai ser o comissário. Eles vão nacionalizar todas as instituições de ensino. Todas. Acaba com qualquer educação privada lá na Rússia. Separação de igreja e escola. A igreja ortodoxa tinha um poder muito grande na questão da educação. Unificaram o sistema escolar, né? Antes não havia separação por classe e idade. E a questão do grande analfabetismo que eles vão investir para derrubar. Nos 8º Congresso do Partido Bolchevique, realizado em 19, foi aprovada a resolução: instrução geral e politécnica gratuita e obrigatória para todas as crianças e adolescentes dos dois sexos, até os 17 anos de idade. E isso em 1919. Plena redação dos princípios da Escola Única do Trabalho, com ensino da língua materna. Ensino na língua materna, porque lá tinha mais de 130 línguas, né? Então, era respeito às diversas nacionalidades. Elas teriam o ensino na língua que eles falavam. Livre de qualquer influência religiosa, que concretiza uma estrita ligação do ensino com os trabalhos socialmente produtivos, que prepare membros plenamente desenvolvidos para a sociedade comunista. Ou seja, se a gente vê isso aí, já é um enorme avanço. Com 10 minutos, você avisa? 10. É assim? Estava pensando. Tá, foi só 9. Bom, aí eles começam a discutir como fazer uma educação que era diferente daquela educação que até então eles conheciam, que era uma educação elitista, né? Uma educação tradicional, uma educação que representava os interesses da burguesia e da nobreza. Primeiro eles vão pensar no Plano Dalton, que tinha surgido nos Estados Unidos, que propunha uma escola laboratório com o fim das classes e disciplinas. Olha bem como é que eles já começam a pensar uma forma de escola completamente diferente. Tudo seria baseado na experiência e baseado nas áreas do conhecimento que o aluno faz o seu percurso. Ou seja, o aluno já tinha a possibilidade de fazer o seu próprio percurso, né, baseado na sua experiência. E a questão da politecnia, a união do trabalho com o ensino, que seria considerada a pedagogia socialista. O que é a politecnia? A politecnia, em Marx, é uma concepção que eles buscaram nos escritos do Marx, que dizia do domínio dos conhecimentos científicos, teóricos e práticos aliados à educação física, ou seja, ao corpo, né? Seria um caminho para a escola unilateral. Unilateral é um termo latim que o Marx usa, que quer dizer um indivíduo, digamos, completo. Oni é o contrário de uni, tá? Uni é um, oni é todos. Diz assim, onipresente, é que está em todo lugar, não é isso? Ônibus, aqui que leva um tanto de gente. E não é uma questão de unir teoria e prática. Igual algumas escolas têm aula de manhã de teoria e à tarde de prática, desvinculado uma coisa da outra.
é uma proposta muito mais avançada que teoria e prática não se desunem. Por quê? Porque todo ser humano, qualquer ação nossa, nós pensamos e fazemos, fazemos e pensamos. O sistema é que dividiu os indivíduos entre aqueles que fazem trabalho manual e aqueles que fazem trabalho intelectual. Mas isso não é real. Todo indivíduo pensa, inclusive os que fazem trabalhos considerados mais manuais, eles pensam, e todo mundo que pensa, mesmo os mais intelectuais, agem. Correto? Então é tentar unificar o que o sistema diz que separou. Pretende começar a dominar o mundo do trabalho visando a desalienação do indivíduo, ou seja, ele vai conhecer, ele vai saber que o trabalho não é uma coisa alienada, mas é a relação do ser humano com a natureza. O trabalho, na concepção do Marx, e a que vai aparecer aqui, não é um emprego, nada disso de emprego. Emprego para o Marx é exploração, extração da mais-valia. O trabalho para ele é essa capacidade que nós temos de conhecer a natureza. Ao conhecer, a gente age e transforma ela. Nós até criamos um método para fazer isso, que é a ciência. Criamos um método para a gente conhecer a natureza para poder transformá-la. Então, a escola politécnica vai além da profissionalização de escolas técnicas. Ela visa esse novo ser humano socialista. Bom, agora vamos ver as discussões que tinham lá sobre a questão da escola. Este sujeito aqui chama Bogdanov. Bogdanov era um revolucionário bolchevique, que ele vai fazendo proposições cada vez mais à esquerda do partido e começa a defender o fim da escola. Então ele começa a defender que no regime socialista não deve existir escola, que todo aprendizado deveria acontecer nas relações sociais. Ele vai ser expulso do partido bolchevique. Radicalmente contrário à cultura burguesa, defende a criação de uma cultura proletária acessível ao povo. Isso é algo complicado, mas ele dizia que toda cultura tem que vir do povo. Nós temos que buscar a cultura no povo. A cultura não poderia ter vínculos com partidos ou governo. Você vai entrar, logicamente, atrito com o partido dele, né? Porque ele fala que não poderia ter relação com os partidos. Vai ter conflito com o Lenin, né? Que o Lenin não defendia o fim da escola, muito antes pelo contrário. Ele defendia o fortalecimento da escola desde que fosse politécnica. Eles perdem força e em 1923 são extintos. Então esse movimento de cultura proletária, que vai ter também entre os seus membros, nessa época, um sujeito chamado Lunacharsky, que nós vamos ver, que vai ser o futuro comissário da educação lá na Rússia, depois na União Soviética, que ele vai permanecer. Aí ele vai se dedicar à ciência. É interessante o caso dele, inclusive, porque ele é um dos primeiros sujeitos que começa, ele era médico, fazia transfusão de sangue, e ele deu grande contribuição para isso da ciência. Só que ele morreu quando ele fez uma autotransfusão de sangue dele próprio, para fazer uma experiência lá, e o sangue estava contaminado e ele morreu. Lenin. A educação deveria estar em sintonia com a nova organização socialista.
ensino em estreita relação com o trabalho produtivo. Havia conflitos, pois educadores mais pragmáticos defendiam a escola profissionalizante. Atenção, o Lênin, ele defende essa escola politécnica, essa escola, né, que dá uma formação global, geral para o indivíduo. Mas a situação lá estava trágica. Muita pobreza, né, guerra civil, e tinham diversos setores do partido bolchevique que defendiam escolas técnicas mesmo, técnica, formar o sujeito ali para ser técnico em eletrônica, técnico em não sei o quê, técnico em... Porque falaram que estava precisando disso, não adiantava sonhar naquele momento. Então tem grandes discussões lá dentro do partido, e eles vão tentar fazer um meio de campo aqui. Eles vão falar que primeiro eles vão começar com o ensino profissionalizante, mas visando a construção da escola politécnica, né, da escola unilateral. Ele vai defender excursões das fábricas ao campo, trabalhos práticos com a eletricidade, porque ele dá uma grande ênfase, né, à eletrificação lá da Rússia. Bom, a Krupskaya eu não vou falar não, porque a Samantha a fala dela vai ser sobre ela. Parece até que a capa do seu livro, né? Essa foto aqui, a capa do livro que ela está lançando. É interessantíssimo, vocês vão, né, ver aqui na fala da Samantha como que eles estavam construindo a pedagogia socialista muito mais avançada, com propostas muito mais avançadas do que nós temos hoje. Hoje a gente, né, o que aparece hoje como avançado e que a gente não consegue, já estava presente ali neles. Aqui, né, a Krupskaya já mais velha, né, Samara? Um conhecido de vocês aqui, que é o Lênin. Que ela é mais velha também, né? Bom, agora vamos do Nacharsky. Ele vai ser o... Caminho ali. Aí. Ele também era um bolchevique antigo, dos bolcheviques antigos, né, que eles chamavam. No exílio, porque quando eles pedem a Revolução Russa, começou em 1905, que inclusive quando são criados os sovietes. Eles perdem naquela ocasião. E quase todo mundo vai para o exílio. O Lenin, por exemplo, ele vai para o exílio em 1907 e só volta em abril de 17. Ele fica 10 anos fora da Rússia. Então um monte de gente foi exilado. Lunacharsky foi um dos que foi exilado. E ele fundou escolas para operar socialistas na Itália e França. Ele só vai voltar também em 1917. Tem uma turma que ficou 10 anos fora de lá. No Ministério, ele vai ser o comissariado do povo, de educação, e participou da fundação do Prolecut, aquele que eu mostrei antes, dos que defendiam o fim da escola, lá, nas primeiras discussões. Mas aí ele torna-se, né, o comissário do povo para a educação e defende, logicamente, a escolarização. Ele muda de posição. Defendia as artes e a cultura, apoiando as heranças culturais. Dramaturgo, revitalizou as atividades do Bolshoi. Bolshoi é um teatro lá na Rússia, não é só porque o balé é mais conhecido, né? Mas o balé é uma das atividades do Bolshoi. Então ele era um cara ligado, né, às artes, à cultura, e isso foi muito importante também no período russo. Por exemplo, o que tinha de teatro, o que eles fizeram de teatro lá, foi um negócio absurdo.
Eles fizeram, cada lugar tinha um teatro, mesmo nos bairros periféricos, onde eles construíram aqueles conjuntos, tinha teatro lá no meio, faziam teatro, não deixavam de fazer de jeito nenhum. E na educação ele passa a defender as ideias politécnicas. O Pistrac é outro educador soviético muito importante, que ele vai ter uma proximidade com a pedagogia da Krupskaya e que vai defender a articulação da educação com a sociedade. Isso aí é presente em todos os educadores russos e soviéticos. A escola não pode estar desconectada da realidade social. A escola é uma instituição da sociedade e ela não pode ser desconectada das relações sociais que acontecem na sociedade. Formação de indivíduos ativos na vida social. O lema dele era saber lutar, saber construir. O educador deve construir e reconstruir a sua prática, baseado em aspectos da realidade. Substituir o ensino livresco por ensino vivo da realidade e sua transformação. Porque com essa divisão artificial que nós temos entre pensar e fazer, o pensar tem mais status, né? O trabalhador intelectual na nossa sociedade tem mais status do que o trabalhador manual. Então, a nossa escola, ela se baseia só nisso, só em livro, que você tem que ler. Ela despreza a atividade prática, né? Ela despreza o que não for, né, dessa cultura livresca. O que ele defendia? União entre ensino e trabalho. Auto-organização dos estudantes, nos estudos, trabalhos e gestão das escolas. Gente, essa auto-organização dos estudantes é algo muito importante. Por quê? Porque eles começaram a colocar em prática essa necessidade dos estudantes se organizarem e participar diretamente da gestão da escola, inclusive na questão financeira. Os alunos participavam da gestão financeira da escola e participavam de todo tipo de gestão, limpeza, qualquer coisa, entendeu? Os estudantes tinham que se organizar num processo autogestionário e participar da gestão da escola. Por que isso é importante? É importante porque eles estavam formando pessoas para viver numa sociedade